Quando a neblina desce, cobre os trilhos, as casas antigas e os passos se perdem. Alguns dizem que não é apenas névoa, é o véu de uma noiva que caminha entre as sombras da vila. Este é o arquivo perdido da noiva de Paranapiacaba. Imagina só, uma vila lá no alto da Serra do Mar, quase sempre coberta por uma névoa densa. É nesse cenário que existe uma história, uma lenda sobre amor, perda e um fantasma, que dizem ainda caminhar pelos trilhos do trem. Para quem mora lá, a neblina que abraça a vila não é só um fenômeno do tempo, é o véu de uma noiva. Vamos abrir esse arquivo perdido e investigar a fundo a história por trás desse véu de névoa que, segundo a lenda, nunca conseguiu encontrar a paz. Mas para a gente conseguir entender a lenda, primeiro a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece. Um lugar que parece que parou no tempo. Paranapiacaba não é uma vila qualquer. A Vila Ferroviária de Paranapiacaba, no alto da Serra do Mar, em São Paulo, já foi construída por ingleses da São Paulo Highway Company no século XIX. E hoje, o lugar é conhecido por sua arquitetura totalmente preservada, suas casas de ferrovia. Mas o que realmente define esse lugar é um manto de névoa que desce da serra cobrindo tudo. É justamente nessa névoa que a lenda ganha força. Bom, agora vamos ao coração do mistério. Afinal, que tragédia foi essa que deu origem a uma lenda que dura até hoje? Dizem que houve um amor proibido. Filho de engenheiro da ferrovia, se apaixonou pela filha de um dos operários. E no dia do casamento deles, a noiva estava ali, pronta, e o noivo simplesmente não apareceu. O noivo teria sido trancado como uma forma de impedir que o casamento acontecesse. E a noiva, desolada, arrastou seu véu até a ponte da Grota Funda e se jogou. E o que é bem interessante é que, como toda grande lenda, os detalhes mudam. Existem algumas variações. Alguns dizem que ela não se jogou, outros contam que foi um acidente, que na verdade ela caiu da ponte. Mas todas as versões apontam para esse gesto final na ponte e para a névoa como um símbolo. O ponto principal é esse, que não muda. Agora, vamos passar para a evidência mais palpável e ao mesmo tempo mais etérea dessa história. A névoa. A neblina que invade diariamente a vila seria, segundo a lenda, o véu da noiva sendo arrastado pela ponte em busca do noivo. A neblina em Paranapiacaba não é apenas clima. Lá, a névoa é muito mais do que só um ar úmido. É uma presença constante, quase um personagem que muda a paisagem e o clima em minutos. Caminhar pela vila e ver o manto branco descendo pelos telhados, pelas árvores, já virou parte da experiência local. Para quem mora lá e para quem visita, a chegada da névoa é um grande evento, transforma a vila toda num cenário de filme de mistério. E é aí que a lenda da noiva se ativa, o véu, o trem e a ponte. Moradores mais antigos relatam que algumas trilhas ficam cobertas de névoa tão densa que se perdem os contornos. E dizem ver uma figura branca, calma, arrastando-se entre os trilhos. A lenda vive de duas formas bem diferentes. Por um lado, ela é a alma do folclore local, com histórias passadas de geração para geração sobre gente que jura já ter visto um vulto branco perto dos trilhos. E por outro lado, vira um produto turístico fantástico que atrai gente que está buscando ativamente esse tipo de arrepio. Essa é a beleza meio sombria da história. Inclusive, em comparação com o famoso videogame de terror, a vila é chamada de Silent Hill brasileira. E se você quiser ver esse véu de perto, há quem diga que ele aparece todo ano, quando a vila se enche de neblina e de passos mascarados. Nesse fim de semana, Paranapiacaba vive seu Halloween, e a névoa toma conta das ruas antigas entre as fantasias. É como se por uma noite a lenda deixasse de ser história e a noiva voltasse a caminhar entre nós. No final das contas, a resposta fica suspensa no ar, assim como a névoa. A neblina pode ser só o ar da serra, ou pode ser o véu dela ainda procurando o que perdeu. Será que é só um fenômeno natural, ou será que andando pelos trilhos silenciosos de Paranapiacaba, a gente sente o toque frio que não vem da umidade, mas sim de uma tristeza que já dura mais de um século? A resposta talvez só pertença a quem se atreve a visitar o lugar. Esse foi o arquivo perdido da noiva de Paranapiacaba. E se você estiver por lá, cuidado ao olhar para trás. Talvez o véu dela ainda esteja passando.